dias. Venha curtir um dos ambientes mais gostosos da região, saborear lanches deliciosos e aquela bebida geladinha. Gabe Lanches, o seu point de todos os dias, na Avenida Marechal Castelo Branco. Encomendas? Chama no WhatsApp 45 998 380593. Autoelétrica do Faísca. Arrumamos motor de partida e alternadores. Trabalhamos com toda a parte elétrica do seu veículo. Temos palhetas para limpadores de para-brisa, baterias, motores de partida e alternadores novos. Deu uma pane elétrica? Vem pra Autoelétrica do Faísca, no bairro Tropical. Ligue que te socorreremos. 999227156. O calor está aí e nada melhor do que uma cerveja geladinha. O Super Krieger agora conta com cervejas de garrafa, litrão e 300 ml, estupidamente geladas para você aproveitar. Além disso, carnes de primeira e uma padaria com delícias fresquinhas todos os dias. Acompanhe nosso Instagram que diariamente postamos as novidades. Super Krieger, o supermercado da família Quatro Pontense. 2h59. Está começando agora o Talk Show Protagonistas, um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Tropical FM agora 2h59, 2h59 no ar, ao vivo para os nossos mais de 6 mil ouvintes, Cátia Tropical FM, e também para os nossos mais de 7 mil seguidores lá no Facebook. Já estou recebendo aqui nosso amigo Marcos Telbalt, né? Ele que é empresário, sócio proprietário da Belstar Indústria de Móveis. Vai contar um pouquinho da história maravilhosa aí, né? É dessa indústria que já tem mais de 30 anos. A gente estava conversando em off aqui, né, Marcos? Uma grande satisfação te receber aqui. Esse é o nosso quadro Protagonistas, que leva o apoio cultural Sicredi Cicobi. Agradecer os Márcios aí, né? O Márcio Roveder, que é gerente do Sicredi aqui do município de Quatro Pontos, o Márcio Schutz, que é gerente do Cicobi. Um agradecimento todo especial aí à Associação Comercial e à diretoria, né? É a presidente, a Ivete Krieger, também todos os diretores. Nós levamos lá a proposta e o pessoal acatou, e hoje nós estamos aqui então estreando com o empresário, né? Na quinta-feira nós estreamos com as histórias aí dos nossos apoiadores, histórias lindas, inspiradoras, e hoje a gente traz então, né, o primeiro bate-papo com o empresário Marcos Telbalt. Vai contar um pouquinho dessa história. Lembro bem, viu, Marcos? Na época do seu pai, né? O seu pai, o seu Roque Telbalt, daí em saudosa memória, né? E eu gostaria que você contasse um pouquinho, né? Afinal de contas, já são, se eu não me engano, 31 anos aí de Belstar, né? Como que surgiu esse nome, Belstar? Como que começou esse sonho? Boa tarde. Boa tarde, Diego aí. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Tropical. Então, Diego, o nome Belstar, quando você vai escolher o nome, registrar uma marca, parece uma coisa fácil, mas não é tão fácil. Não, né? é tão fácil. Imagina que quando a Rádio Tropical foi criar um nome, também teve algumas dificuldades de encontrar nomes que já existiam e tal. Uhum. Então, quando meu pai foi criar o nome, ele tinha muito em mente as palavras bem-estar. E, obviamente, já existiam palavras, empresas, né? Com esse nome. Com esse nome bem-estar, ou muito próximo disso. Uhum. Então, entre escolhas, entre o que já existia, né? Acabou se chegando nesse nome, Belstar, seguindo ali as palavras bem-estar. Então, essa foi a origem do nome Belstar, devido à dificuldade de encontrar algum nome, né, que não estivesse registrado e das palavras bem-estar já está registrada para empresas, não foi possível fazer, então chegou nesse Belstar para ficar mais próximo, para lembrar mais assim, próximo. O bem-estar, né? Que legal. E é o que talvez vocês proporcionam, né? Vocês são uma indústria de móveis, não é mesmo? Isso. Que proporcionam bem-estar para as pessoas. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Meu pai começou com a cadeira de balanço, né? Que é uma cadeira que na época era uma novidade muito grande, assim, em todo o sul do país, né? Então aqui na nossa cidade não existia esse tipo de cadeira na época. E era uma cadeira que todo mundo gostava muito, né? Todo mundo adorava a cadeira, né? É verdade. Então, imagina aí há 30 anos atrás uma cadeira de balanço, isso, né? Foi uma invenção assim espetacular, né? Esse sistema principalmente que não balança no chão, que balança no apoio de um pé, que não estraga o assoalho, na época existia muito assoalho de madeira. Então,
foi bem interessante para a época. Foi uma inovação grande na época. Uma inovação. Olha só o primeiro princípio aí, viu? O objetivo do Protagonistas é esse também, viu, Marcos? É trazer um pouquinho de conhecimento, né? Vocês aí trouxeram inovação, vocês criaram, né, a partir do nome e tudo mais. Então serve de incentivo aí pros jovens empresários, de repente alguém que esteja procurando empreender, tente, né, a inovação. E hoje o mundo tá tão fácil, aí tão repleto de informação, né? Chat GPT, inteligência artificial. Hoje talvez você não precisa mais criar nada, né? Eles criam tudo para você. Tá uma loucura. Realmente, na época, assim, era tudo um mundo diferente, né? Era um mundo diferente. Eu falo assim, né? Início dos anos 90, assim, era A internet tinha acabado de acontecer, né? Imagina. Nem isso, né? Porque isso foi em 92, né? 92, é. E assim, para contar um pouco da história da empresa, né? Eu preciso contar um pouco da história dos meus pais, né? Vamos lá. Porque eles que criaram, né? Foi um sonho deles, né? Principalmente do meu pai na época, né? Que iniciou na empresa. Minha mãe na época era bibliotecária de escola, né? O seu pai, só para o pessoal saber, é o seu Roque Telbal, né? Em saudosa memória. E sua mãe... Minha mãe é professora era Beatriz, né? Professora Beatriz. Saudosa memória também, né? Isso. Meu pai é Roque Luiz Telbal e minha mãe é professora Beatriz Telbal também. E como que eles começaram, Marcos? Desculpe te interromper. Então, foi assim, Diego. Meu pai era bancário na época, que nem eu agora atualmente também sou, né? Ele trabalhava no Bamerindos e trabalhava em Mercedes. Tem familiares lá, meu pai tem lá uma irmã dele que mora em Mercedes, sobrinhas e tal. E na época havia o Banco Bamerindos, era um dos principais bancos protagonistas no agronegócio, né? Do país, e estava expandindo. Então, um detalhe bem interessante também, para a época, meu pai tinha técnico em contabilidade e tinha iniciado a faculdade, eu não recordo agora o nome, que depois virou no Oeste, e para a época era muita coisa. Na época... Era uma pessoa bem estudada, bem culta. Bem estudada. Tem aquilo que a gente comentou, né? Era um mundo diferente. Então, como uma pessoa que tinha técnico em faculdade, que tinha pelo menos feito curso de graduação, iniciado um curso de graduação, era uma pessoa muito estudada. Então, ele teve a oportunidade, assim, de ir abrir agências no Nordeste. Olha só. E ele foi? Foi pro Nordeste desbravar. Foi desbravar o Nordeste. Olha só. E eu mesmo sou nascido em Sobral, no Ceará. É mesmo, Marcos? Sou cearense. Você é cearense? Sou cearense, mais alemão do Brasil. Muito curioso isso. Sou cearense, então... meu pai, a primeira cidade foi para Morrinhos, e no Ceará, que fica a 70 quilômetros de Sobral. Acabei nascendo em Sobral, depois ele trabalhou ainda em Crato, no Ceará, e depois trabalhou em Floriano, no Piauí, onde nasceu a minha irmã, a Priscila. Conheço bem a Priscila. Nasceu no Piauí. E você tem mais uma irmã, né? Tem mais duas. Tem a Camila e tem a Mariana ainda. A Mariana é a mais nova, né? Então um abraço aí. Abraço pras manas aí. Legal. Então, ali... E daí o que aconteceu, Diego? Ali no Nordeste já existiam cadeiras parecidas. Tudo muito rústico, muito... artesanal mesmo, assim, feito meio que dobrado de qualquer jeito, meio do braço, meio assim, nada industrial, né? Existia algo parecido. E ali ele... teve uma ideia. O Nordeste como um todo, né? Ele é muito artesanal, né? Então o Nordeste como um todo, o trabalho artesanal era muito grande. E ele viu lá algo interessante, gostou, comprou lá, trouxe quando veio, depois ele foi para Mato Grosso, depois veio para cá, retornou para cá, né? E desde lá ele ficou instigado assim, não, isso aqui é um negócio muito bacana, não existe no Sul, né? E vamos melhorar, o velho e bom alemão, né? Ele sempre quer melhorar as coisas, né? Verdade. Está no sangue do alemão, né? Está no nosso sangue aqui, a gente vê uma coisa... Fazer tudo bonitinho, chegar a um nível de perfeição, né? Buscar a perfeição, tentar melhorar. Então ele ficou com isso na cabeça, né? Aí depois... nós acabamos de morar para Nova Mutum, no Mato Grosso, também uma cidade que estava em início na época, né, que hoje é uma baita, uma cidade lá no Mato Grosso, e trabalhava na cooperativa, se não me engano, a Cevale, lá coisa assim. E depois surgiu a necessidade de faleceu minha avó materna, né? Aí acabaram em família decidindo meus pais vir para cá, cuidar do meu avô e tal. Aí a gente morava ali perto da Granja Becker, né?
No interior? No interior ali, pertinho da Granja Becker, né? Indo pra Flor da Serra? Isso, indo pra Flor da Serra. Divisa ali com a Granja Becker. E depois acabou não dando certo, fica lá no interior e tal. Aí viemos pra cidade. Minha mãe era bibliotecária, né, na escola municipal. E meu pai, até no primeiro ano de cidade aqui, ele chegou a trabalhar de servente pedreiro. É mesmo? Então, tipo, até foi assim, um momento de dificuldade da nossa família na época, né? Ou seja, ele tinha já graduações, trabalhou como bancário e veio pra cá e começou em 91 ele trabalhou como servente de pedreiro. Olha só. Aquilo que a gente comenta, história, hein? Aquilo que a gente comenta, né? Era um país diferente, né? Anos 90, se tu parar para analisar, a mulher não dirigia. Eu me lembro muito bem, né? Anos 90, as mulheres que dirigiam aqui na nossa cidade, se podia contar na mão. Era a professora Dulce Lunques, a professora Dulce Trinques, a professora Neina. Eram essas mulheres que dirigiam, né? Independentes assim, né? Da cidade, né? E muitos também, pessoal, ninguém tinha carro quase, bem menos que hoje, né? Então... Até com a Quatro Pontes, 92, como você falou, ainda nem era município, nem né? Era município, Nós somos emancipados em 93, estava em fase de emancipação, então. Isso. Então, e eu lembro que até ia brincar lá, meu pai trabalhou de servente na casa do Paulo Brant. Da casa, estava construindo a casa do Paulo Brant. Estava construindo a casa do Paulo Brant, meu pai foi servente de pedreiro. Olha que interessante. Mas sim, juntando ali recurso, tudo já para pensar, já pensando no próximo ano de iniciar a empresa, né? Ele veio com aquela ideia, a sementinha foi plantada lá no Nordeste, ele veio para cá e já teve... Já estava amadurecendo isso dentro dele. Amadurecendo desde lá do Nordeste. Então, legal. Foi assim, bem pensado, assim, com muita... E... como todo bom empreendedor brasileiro, né? A necessidade deu aquele empurrão também, né? Então, ajudou a necessidade e deu aquele empurrão. E em 92, então, que começou as atividades mesmo da empresa. Aí nós começamos a empresa nos fundos então, na época, Malharia Cometa, né? Do Kunzler. Onde hoje é o Tropical Restaurante, né? Hoje é o Tropical Restaurante. O pessoal se situar aí. Então ali a gente começou a empresa. Nos fundos da Malharia Cometa? Isso, começou com o pai mais um funcionário. E eu lá ia ajudar de vez em quando ficava de castigo. Na época eu tinha só 8 anos de idade. Então, E vocês começaram produzindo o que, Marcos? Tu lembra ou não? Então, a nossa primeira cadeira de balanço... Foi a cadeira de balanço. Foi a cadeira de balanço. A gente começou só... Realizar o sonho. Isso. Vou construir a cadeira de balanço. Vou fazer aquela cadeira de balanço aperfeiçoada do meu jeito. E... desmontada em 3 peças, com aquele... o pé que não deixava balançar no chão. Suporte baixo, né? O suporte. Então ele fez essa cadeira aperfeiçoada ali. Começou ele mais um funcionário. E de novo a gente reforçando a questão do mundo da época, do país da época, né? Não tinha WhatsApp, não tinha internet. Em 92 não tinha internet. Eu lembro que em 92 a escola fazia uma excursão para vir no Valdir Marcha olhar como é que funcionava um fax. Olha só que loucura. Em 92. Então não tinha como, a divulgação era muito precária, né? Tudo muito caro, se anunciar num jornal e tal. Então como é que meu pai começou a vender? A primeira vez não teve jeito, as primeiras cadeiras foram aqui na cidade. Foram de boca em boca, batendo de porta em porta. Até aqui aproveitar o momento, né? Até para agradecer, né, os primeiros compradores, que justamente foi o Paulo Brant, um dos primeiros compradores, e o seu Kurt também. Kurt Weber? Kurt Weber. Seu Kurt Weber, pai do Diogo e do Rafa. Eu não lembro mais, porque eu era criança, não lembro qual dos dois foi o primeiro, mas ali... Um dos dois. O Paulo e o seu Kurt lá, do pai do Rafa lá, foram os primeiros a comprar as nossas cadeiras. E assim foi. E aí o negócio foi aumentando, daí logo passou em toda a cidade, começou a ir nas cidades vizinhas. Aí, interessante também na época que eu comentei, né, era difícil acesso, né, a questão de frete, a questão das pessoas terem veículo, né, na época nem plano real era, né, então imagina como é que você ia financiar um veículo na época com aquela inflação louca, né, não tinha acesso a isso. Aí o que aconteceu? Começou a ampliar, o meu pai, nós ia sair daqui de Quatro Pontos até o interior, 2 irmãos, para buscar uma picape F100
que era do meu tio e da minha avó. Então a gente ia de bicicleta lá, às vezes eu ia junto, buscava a picape, daí... Para fazer a logística das entregas. Produzia durante a semana, final de semana. Entregas. Nem entrega, ia vender. Ia vender. A gente ia bater porta em porta, vendendo. Entendi. E daí depois ir pro interior, né? Na época, tudo que é interior aqui de região Toledo, Santa Rosa. E assim, pegava uma cidade, vamos começar agora em Santa Rosa. Daí, todo o interior de Santa Rosa fazia tudo. Depois ia pro interior de Dois Irmãos, 10 de Maio, Flor da Serra. Assim ia pros interior, né? E daí, logicamente, aquilo que eu comentei era um produto inovador. Então, todo mundo que daí, com o tempo ia nas casas das pessoas que compravam, gostavam. Telefone... Na época meu pai adquiriu um telefone, pagou uma fortuna na época que se comprava, né? É verdade, a linha, né? A linha, né? Caríssimo. Era um investimento enorme, né? Comprou uma linha, então começou ali no telefone a divulgar, assim, o pessoal se interessava, via na casa das pessoas, ia lá no amigo, você sentava na cadeira, gostava, queria comprar também. Entendeu? Então, ali, no boca a boca foi muito forte, foi muito forte. Aí o que aconteceu foi que daí com o tempo, né, lá, né, que tava a maneira comer era muito pequeno, né, a gente começou a ter mais funcionários, começamos a 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, uns 8 funcionários, aí a gente acabou mudando a empresa para onde que era, aqui na Avenida Presidente Pitácio, né, que era a Culpa Grill, né, a loja da Culpa Grill, que agora é uma marmoraria. Marmoraria Casa do Mármore, lá dos Melecas, né? Isso. Olha só. Ali hoje está dividido em duas partes, mas a gente alocava todo o prédio ali para fazer a empresa. Aí, voltando na história também, para quem é mais novo, né? Na época não existia o asfalto que por dentro de Dois Irmãos esquina. Verdade. Todo o tráfego da 163 passava por dentro de 4 pontos. Verdade. Então eu comento ali com a minha família, quando a gente fala do assunto, que ali foi uma situação que fez a empresa até alavancar. Porque o que passava de caminhão... Tinha muito movimento, todo mundo que... Porque para pensar, todo esse movimento que passa no 63 agora em Dois Irmãos passava aqui. O Mato Grosso, ele estava no início daquela colonização, entendeu? Então, o pessoal do Rio Grande foi para o Mato Grosso, ia visitar parente, tinha que passar por aqui, por dentro Quatro Pontes. Todo mundo tinha que passar. E aí começou. Parava caminhão, tinha... Deixava uma exposição ali na frente de cadeiras e tal. Tinha bem grande escrito lá. Aí começou aí passava muito viajante, representante comercial, entendeu? Então foi ali que começou a ampliar a coisa, né? Meu pai começou a pegar representante, né? A gente começou a ter representantes de venda, né? E daí começamos a focar na venda para a loja, né? Então, com essa mudança ali, a gente começou a focar para venda para lojas. Olha só quantos fatos curiosos. Marcos, só para te interrompendo um pouquinho, você conhece a Alice Lang? Ela falou, Marcos, você esqueceu de mencionar a irmã mais velha, acho que no caso seria ela, né? Grande primo, parabéns e sucesso sempre, disse aqui a Alice Lang. Tem a Alice aí, que é nossa prima, que é considerada aí como a irmã mais velha da família, mais velha. Legal, grande abraço, viu, Alice? Abraço, Alice, tudo de bom. Tudo de bom. Bom, e daí vocês estavam então na Avenida Presidente Pitácio, movimento, carreta, pessoal do Mato Grosso, vindo do Rio Grande, e o negócio cresceu. Isso, só que daí ainda era aquele tempo de... Pegou ali os últimos anos de inflação, antes do real. Aí também não dava de financiar nada ainda, tudo muito, muito caro. Meu pai acabou juntando dinheiro e comprou uma Kombi velha. Uma Kombi para fazer o transporte. Comprou uma Kombi 75. Olha só. Com carroceria. Se tivesse guardado até hoje, valia uma fortuna, né? Olha que eu acho que eu lembro dessa Kombi aí. Que cor que ela era, Marcos? Uma Kombi azul, assim. Uma Kombi azul, né? Uns para-choque branco. Aquela corujinha, aquela bem que eu procurava tradicional hoje. Essa ia valer uma grana hoje se tivesse. 100 mil hoje. Se tivesse ela ainda, tivesse guardado. Mas e aí? E deu outro fator curioso, né? Ele comprou uma Kombi, assim, um fator engraçado, né? Que a gente ia lá para os interiorzão do Rio Grande com essa Kombi, né? Lá para divisa com Uruguaiana, a gente tem São Borja, Itaqui. Nossa, você ia para Itaqui no Rio Grande, lá, né? Que eles plantam o arroz lá. Era uma buraqueira do caramba na época lá. Era difícil. Faziam aventuras para comercializar a cadeira. A gente brincava que era praticamente cada 3 viagens fundia o motor da Kombi. Tinha que estar refazendo, porque enchia de cadeira. Teve época a gente ia com tanta cadeira que a carga valia mais que a Kombi. Olha só. Chegou a ter essa... Chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto aí. E cada pouco estava na estrada. Era uma época difícil, mas
hoje a gente dá risada. Boas lembranças, né, Marcos? Analisando assim um pouco dessa história, os ensinamentos que são repassados através desse tipo de história são muitos, né? Desde a determinação, né, a iniciativa, a inovação, como a gente comentou, a ralação, porque tem muito no começo, né? E a própria questão da motivação interna, né? Você colocar esse sonho, startar ele. Hoje muitas pessoas têm medo da vulnerabilidade, né? Não querem se expor, têm medo do fracasso, têm medo de falir, medo de não dar certo, né? Então são aprendizados, olha, magníficos. Parabéns, né, por terem acreditado nesse sonho. E hoje vocês estão aí comemorando 31 anos. Isso que você comentou, né? Se a gente comparar com a realidade de hoje é tudo muito fácil, muito instantâneo, né? Então acho que até as pessoas, cada vez mais, essas novas gerações têm dificuldade, assim, de lidar com frustração e medo de encarar desafio, porque o difícil tá muito longe, né? E na época não, na época era tudo muito difícil para todo mundo, né? Era um país, assim, que é bem diferente do que é hoje, né? Graças a Deus a gente evoluiu, assim, em muitos aspectos e evoluímos em alguns, né? Em alguns, é verdade. Hoje a gente precisa evoluir um pouquinho mais, né? Marcos, me diga uma coisa, e hoje a Bel Star, então, ela partiu da Avenida Presidente Pitácio, está hoje no Parque Industrial, né? Isso, daí em 98 a gente... Vocês começaram um processo de expansão também. A ir para o Parque Industrial, lá ampliou bastante, né? E naquela época a gente começou a ampliar a nossa gama de atuação, né? A gente começou a atuar bastante, mais forte ainda em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui o Sudoeste, Oeste do Paraná, e foi logo em seguida a gente começou a ampliar para Mato Grosso do Sul, depois a gente passou a atender São Paulo. Olha também. só. A gente passou aí nós, da Kombi, não fomos com Kombi tão longe, né? Que a gente chegou aí até Alta Floresta, Mato Grosso, daí a gente ia com uma D40 que a gente tinha na época. Que na época não tinha essa questão de você terceirizar frete, então você tinha que... Você tinha que se virar. Não tinha jeito, né? A gente tinha que entregar, né? Tão longe fosse. Hoje, depois de um tempo, o mundo mudou, né? A gente passou a ser mais viável você terceirizar essa parte de entrega do que você manter um caminhãozinho, um motorista e tal. E hoje, verdade, Mercado Livre que o diga. Hoje a gente trabalha só com entrega terceirizada, né? A gente não entrega, assim, a questão de raio de 100 km, 200 km a gente entrega, mas o grosso hoje, 90%, 95% é entregue via transportador terceirizado, né? Que estados que vocês atendem hoje, Marcos? Hoje o nosso maior foco está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mais o sul mesmo. Uma e outra coisa no Mato Grosso, mas nada como no passado. Porque hoje mesmo terceirizado, assim, também nos últimos anos, né, o preço do combustível deu uma disparada, né, não ficou tão... Inviabilizou um pouquinho, né? A concorrência também aumenta, né? Então aquilo que a gente era único no passado, mas a gente acaba começando a copiar, né? São os desafios que aparecem, né? São os desafios que aparecem. E daí a gente também foi, a gente começou com aquela cadeira de balanço, foi mudando ela, fomos criando outras cadeiras, outros materiais. Hoje vocês têm um mix bastante amplo de produtos assim, né? Sim, hoje a gente tem... A gente ainda focou na cadeira de área, ainda foca, né? Na cadeira, né? Até também ia comentar, né? A partir de quando que eu assumi, né? A empresa. Então, o meu pai, ele veio a falecer em 2011, né? E daí foi ali o ano que ele fala agora, assim, desde então que você teve que assumir. Que eu assumo 100%, né? No passado eu trabalhava com o meu pai, sempre, né? Desde menor. E eu saí da empresa em 2008, quando eu entrei no Banco Brasil, né? Então, em 2008, entrei no Banco Brasil, daí ficou só esses anos aos cuidados do meu pai. Em 2011 ele veio a falecer. Aí eu passei a ter essa dupla jornada de bancário. Então hoje você é bancário e também faz a gestão da empresa Bel Star. Isso, acumula duas funções aí. Eu moro em Toledo. E como que é isso, Marcos? Esse acúmulo de funções aí? Dá para lidar? É exaustivo? Eu acho que hoje em dia... A evolução... Hoje está mais fácil, muito, né? É muito mais fácil. Hoje está mais fácil você poder gerir vários negócios, porque, né? A comunicação, por exemplo... Há 15 anos atrás seria mais difícil, de 15, 20 anos atrás, que nem... Não tem, mas hoje com a facilidade da internet, as mídias digitais, Facebook, Instagram, WhatsApp, então tudo isso facilita, né? Tudo está interligado, tá tudo mais acessível, né? Então você consegue ter um controle, você consegue estar em mais lugares ao mesmo tempo, assim. É verdade. E aí a Bel Star também expandiu, né? Daqui pro Parque Industrial, vocês têm agora uma loja em Marechal Cândido Rondon? Isso, daí em abril desse ano a gente abriu a Móveis Bel Star, né? Então, nós abrimos uma loja assim focada
no móveis artesanais, né? No móveis para uso externo, para uso em volta de piscina, para área de festa, mesas para cozinha, cadeiras para cozinha. Que material que vocês utilizam, Marcos, para produzir? Então, os móveis artesanais, em grosso modo, assim, eles são feitos na estrutura de aço ou alumínio com a fibra sintética. Com a fibra sintética. Com a fibra sintética. Essa fibra sintética, até tem ali mais uma curiosidade, assim, para que o pessoal não nem percebe, né? Porque a fibra sintética, quando ela surgiu assim, basicamente só para móveis de alto padrão, altíssimo padrão, né? Era só no alumínio, super caro, né? Então, porque era uma coisa elitizada. Bem elitizada a fibra sintética era. E aí o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, a gente sempre estava atrás de melhorar também o produto, né? E as nossas cadeiras de área, todo mundo lembra da cadeira de área antigamente, era feita com aquele cordão espaguete. Exato. Inclusive aqui o Nilson Steuter mandou um recado. Marcos, aqui nós temos uma dessas primeiras cadeiras de balanço. Grande abraço, o Nilson Steuter está aí curtindo o nosso programa. A presidente da Cicobi, Ivete Krieger, parabéns, Marcos, pela linda história. Lembro muito bem quando o seu início com o seu projeto de cadeiras. Camila Telba, conhece, Marcos? É a maninha, né? Muita emoção, mano, ao ouvir essas histórias. Olha só que bacana. Marcos, voltando então, você estava falando aí da fibra sintética. Isso, vamos lá. Falando, o seu Nilson aí comentou que comprou as primeiras cadeiras, era aquele cordão espaguete que com o tempo ele acabava ressecando, queimava. Então você estava na faculdade, então nós tínhamos sempre uma cadeira de uma qualidade muito boa, que até hoje é a mesma qualidade, a mesma espessura de aço que a gente, quando meu pai criou a fábrica, a gente usa a mesma espessura, a gente não reduziu qualidade nesses 30 anos. Mas não tiveram a qualidade. Mas aquele cordão espaguete, ele era... não tinha o que fazer, né? Era o que tinha na época, e eu na faculdade atrás de um outro material. Aí eu descobri, quando começou a ficar mais popular a internet e tal, lá nos seus anos 2000, alguma coisa. Dava para fazer as pesquisas, as buscas. Começou a vir a internet mais rápido que a discada, né? O pessoal começou a ter mais páginas, as próprias empresas começaram a ter mais páginas, então... Aí eu acabei descobrindo essa fibra sintética. Aí eu lembro de jovem lá, fazendo faculdade, peguei, descobri um fornecedor e fui para Londrina, peguei um ônibus e fui para Londrina conhecer como é que o pessoal usava essa fibra e tal. E na época o cara ele me mostrou, era muita matéria-prima importada, nem no Brasil tinha matéria-prima para fazer essa fibra, era cara. E aí o detalhe dessa fibra, ela tinha assim um lado bem acabado e um lado dela era rústico, que dificultava a forma de trançar, era muito grossa. E aí o que aconteceu? Na época eu falei, cara, mas se tu fizer assim essa fibra, ela vai ficar mais fina, mais maleável e vai ter dois lados bem acabados, vai ficar muito mais fácil de trançar essa cadeira. E ele fez. E eu diria assim que a Belstar, assim, muitos não vão saber, mas foi através da gente que começou a popularizar essa fibra sintética. Olha só que interessante. Foi ali que começou Nos móveis, na utilização de cadeiras. Vocês sofás, foram pioneiros, então, na fibra sintética utilizada nos móveis. Utilizada em cadeiras de área, a gente foi um dos pioneiros. Assim, existia, só que da forma elitizada. Da forma assim, popularizada, de popularizar, foi a Belstar que começou a popularizar essa fibra sintética. Olha que interessante. Então foi ali também foi uma época assim boa da empresa, que ela deu um bom up. Divisor de águas, né? Ela deu ali um bom up. Foi dali que a gente começou a atender estados como São Paulo, porque deu essa diferencial, mais uma vez o diferencial no produto. Era um produto diferente que só a gente tinha. O que a gente pode aprender aí, Marcos? Protagonistas é isso, né? Levar um pouco de ensinamento para a pessoa que está nos ouvindo. Você teve que ir atrás. Né? Não ficou na sua zona de conforto, você estudou, você viu, procurou e foi atrás. Isso muitas vezes falta no empresariado de hoje, né? O ensinamento é como a gente teve agora na pandemia, né? É a dificuldade que traz inovação, que traz você sair da sua zona de conforto e buscar melhorar, né? Então, quando eu fui atrás disso, o país tinha passado, né, por uma crise também. Eu lembro que foi logo depois que Selic estava em 26,5%. Deus o livre. Foi uma época assim, difícil para o país, né? Como foi agora recentemente, quando teve essa inflação alta pós-pandemia, né? Então, nessas dificuldades que a gente passa, a gente começa
Os ensinamentos que os nossos velhos pais trazem, né? É na crise que se cresce. Nunca esqueça que o seu Afonso sempre fala isso também. É na crise que se cresce. A gente precisa se reinventar, né? Isso, e até uma coisa assim que um professor da faculdade falava, né? E que me chamava bastante atenção, é que no ramo empresarial não existe estabilidade. Ou você está crescendo ou você está diminuindo. É verdade. Então, assim, você sempre está a buscar crescer, a buscar melhorar, porque se você pensar que você vai querer ficar estável, você está caindo. Você está caindo. Tá caindo. É verdade. Está caindo. Não existe estabilidade no meio empresarial, né? E não só no meio empresarial, na sua vida profissional é assim também. Então, se você é um profissional autônomo, se você é um profissional concursado, diferente do profissional que você seja, se você não buscar crescer, você vai estar sendo ultrapassado, você vai estar caindo. A todo momento. A todo momento. A todo momento. Esse é um dos ensinamentos que a gente tem para compartilhar, também, né? Compartilhar. Olha só que bacana. Bom, agora são 3h28. Olha só, o Marcos estava preocupado. Falou, Diego, quanto tempo tem de programa? Eu falei, acho que não foi chegar até uma meia hora, mas às vezes é difícil chegar. Passou 3h28 minutos. Rápido. Passou muito rápido. Daria para contar muito mais, né, Marcos? Eu gostaria que você fizesse um convite pro pessoal conhecer, né, a Bel Star. Sabemos que estamos chegando aí, né, finalzinho do mês, tem as Black Fridays, promoções. Bel Star vai fazer também, Marcos? Para finalizar, então, Diego, a gente convida aí os ouvintes aqui de 4 Pontos, Marechal, a região toda aí, a conhecer a nossa loja. Se quiser conhecer também a nossa empresa, a indústria aqui em 4 Pontos, estão convidados também, mas principalmente a nossa loja que fica em Marechal, agora está bonito lá na Avenida Rio Grande do Sul. Foi remodelada lá, né? Depois do Copagril, em torno de uns 300, 400 metros após o mercado da Copagril, lá na Avenida Rio Grande do Sul, número 7351, mas bem fácil de ver. É um prédio todo preto lá, bem escrito em amarelo, Móveis Bel Star, não tem como não enxergar. E a gente vai estar trabalhando agora, próxima semana, Black Friday, né? Então, na semana toda, semana que vem a gente vai estar com promoção Black Friday lá na loja, vale para a indústria também. E no dia 2 de dezembro, nós vamos estar antecipando a nossa famosa liquidação de cadeiras com pequenas imperfeições, que a gente costuma fazer perto do Natal, perto do Dia das Mães. Verdade, todo fim do ano tem. A gente vai estar antecipando para o dia 2 de dezembro, que são aquelas cadeiras que tem algum defeito por causa do transporte, riscou o ferro, amassou um pouco. Pequenas imperfeições. Isso, uma vez. Que, na verdade tá nova, né? Uma vez aconteceu de uma transportadora levar umas 100 cadeiras nossas e tombar o caminhão. Jesus. Aí tem seguro, tudo, mas. Vai fazer o que com as cadeiras, né? Com as cadeiras, né? Então são liquidadas. Por um bom preço. Por um bom preço, porque a cadeira está perfeita, mas só não tem aquela às vezes uma dobrinha, um amassadinho, algo assim que... E só para o pessoal saber, por quanto mais ou menos eles conseguem encontrar assim uma cadeira, Marcos, nessas promoções? Liquidação, no mínimo 150, às vezes 120 reais. É barato, né? É muito em conta. Fica menor que preço que lojista compra, né? Então tem essa vantagem. A gente já teve época de partir de 100 reais, então é difícil dizer agora que, como não estou lá na empresa, né, direto, né, essa parte que mais cuida aí é o Luiz, né, aproveitando aqui também a mandar um abraço aí pro meu amigo aí, parceiro lá, o Luiz Fernando Foma, né. Luiz Fernando Foma, aquele abraço, grande amigo nosso. Que se não... É teu braço direito lá, né, Marcos? É o braço direito, né, se não fosse ele aí, não teria essa empresa aí tantos anos aí após o falecimento do meu pai aí. Então, grande abraço aí, Luiz, muito obrigado aí pelo apoio de sempre. Que bacana. Marcos, algo mais que de repente tenha passado batido que a gente não mencionou? Acho que a maior parte da história é essa, né? Se fosse contar as aventuras que a gente teve ao longo desses 30 anos, teve muita aventura, dava para ficar uma tarde inteira aqui conversando. Mas esse é o grosso aí da nossa história aí. Aproveitar também aí para lembrar aí dos meus pais aí. Tá agradecendo aí a eles por todos os ensinamentos, né? Eles não estão mais aqui com a gente, mas assim como a grande maioria dos ouvintes aqui são de origem germânica aqui, tivemos ensinamentos aí de família, de berço muito grandes aí que ajudaram aí a gente a estar prosseguindo com a empresa aí. Agradecer a Deus por ter me proporcionado um pai e uma mãe maravilhosos, ter proporcionado uma família maravilhosa aí, minhas irmãs, a minha atual família e também a minha esposa Franciele, meus filhos Matheus e Amanda. Finalizar aqui agradecendo aí por todo esse apoio aí que a gente teve. E gosto muito de falar isso no banco, né? Que
onde que eu já atuo com equipe também. Para finalizar, lembrando assim que a gente chega ou não chega, graças a todas as pessoas que estão com a gente, né? Então agradecer a todas as pessoas que tiveram aí com a Bel Star. Eu comecei aqui a nomear a Dânia, né? Nós temos a nossa Dânia Franz também, temos que agradecer muito a Dânia Franz aí, que foi secretária da empresa durante muito tempo. As demais secretárias aí, que também não vou lembrar todos os nomes agora, né? Não, mas a Dânia, assim, um grande abraço, um agradecimento especial, marcou bastante. Meu pai gostava muito dela, tem um carinho muito especial por ela e por toda a família dela também. O Luiz, que já falei. Então, finalizar ali, lembrando que a gente só cresce, evolui com muita dedicação, esforço ao trabalho, ao estudo e com pessoas maravilhosas ao nosso lado. Que bacana, que história linda e merece ser compartilhada, viu? Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo agora, acompanhando a história, você pode compartilhar, né, desse belíssimo bate-papo nas nossas redes sociais. Faz viralizar isso aí, viu, gente? História muito bonita de superação, de realização de sonho. E hoje estamos aqui, 31 anos de Bel Star. Fica o convite para você conhecer a loja. Alô, ouvintes aí de Marechal Cândido Rondon. Pessoal aqui de Quatro Pontos também tá pertinho. A duplicação tá quase pronta, né? Então vai ficar fácil você poder conhecer essa loja maravilhosa que é a Bel Star lá em Marechal Cândido Rondon. E a indústria aqui em Quatro Pontos. Eu sei, viu, Marcos? O Luiz já ele vai me procurar. Chega perto aí, final de novembro, dezembro. Diego, vamos fazer aquela divulgaçãozinha lá das imperfeições. Vamos fazer a nossa promoção de fim de ano aqui das cadeiras. Então, a gente agradece de coração, né, pela parceria. Parabéns por essa belíssima história, viu, Marcos? Que Deus te dê muita coragem, muita saúde para conseguir perpetuando esse sonho do seu pai, né? Que permaneça sempre vivo dentro do seu coração. Obrigado aí, obrigado, Diego, e obrigado aí a todos os ouvintes aí da Tropical FM. Muito bem, agora 3h34, chegamos ao término do nosso Protagonistas, que leva sempre o apoio cultural Sicredi e Cicobi e uma realização da Associação Comercial em parceria com a Rádio Tropical FM, porque você, amigo e empresário, exerce um papel de protagonismo na sociedade. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias